Aqui no TV na Rede, um novo jeito de analisar as eleições. O cara ou coroa? Você decide. Olá, iniciamos aqui o TV na Rede e nessa proposta inicial, eu, Randolfo Coelho Filho e Eduardo Bruno, iremos analisar os resultados da última eleição agora, correto, Bruno? Primeiro turno. Bom, eu tinha proposto ver as eleições de uma outra maneira, a não ser da maneira tradicional. Mas diante da necessidade que a gente tem de fazer uma análise tradicional dela, Mais criteriosa, eu, normalmente, né, sem ser pelo lado diferenciado, que eu chamo, que é o meu lado, que é o lado esotérico, mas pelo lado tradicional, eu acho que surpresas aconteceram, surpresas houveram. Agora, acho também que precisa-se haver uma preparação maior para ver um enfrentamento com outros concorrentes. Bruno, no caso, é um bate-papo para poder colocá-los ao fim, dentro do próprio pretexto. Saiu aqui a pesquisa mostrando, de resultado, não de intenção de votos, mostrando um número muito alto de abstenção. O nível de abstenção foi maior do que desde 1998. 1998 foi mais alto. Abstenção em branco, né? E agora, no caso, voltamos a ter maior número de abstenção. Então teve abstenção, nulos e brancos, subiram muito. Para ter ideia de abstenção, em 98 foi 29,3%. Nós caímos para 21%, 17%, agora está em 19,4%, com mais 5,8% de nulos e 3,8% de brancos. Isso aqui, Bruno, segundo alguns especialistas analisando por aí, eles falaram que foi uma resposta dada da insatisfação com a atual administração. Isso, previsível. Quando do momento que nós encontramos com César Maia, durante a campanha, ele inclusive perguntou para mim o que eu acho, se haveria muita abstenção. Eu disse que sim. Ele perguntou por quê, eu disse pelo atual estado de coisas, pelas circunstâncias, porque a população em si ela tem que falar, ela tem que mostrar de alguma maneira a insatisfação dela ou a satisfação dela. Seria o grito da rua que de repente foi para a urna? Isso aí é aquilo que a gente diz que é o silêncio ensurdecedor. É um silêncio ensurdecedor, porque ele é tão silencioso que chega a ser surdo. Entendi. Né? Foi que a pesquisa, que agora ela, como defesa da pesquisa dos institutos, eles disseram que houve uma volatilidade, quer dizer, houve uma transformação, nada disso, eles apuraram mal. O que houve foi o seguinte, é que viram que realmente as coisas estão começando a ficar estabanhadas, então começaram a mudar. Essa mudança, agora, não refletiu na mudança local. Aqui ainda dá esse resultado, que é um resultado extremamente complicado. Extremamente complicado. Você fala, no caso, a nível do Brasil ou a nível... Não, a nível municipal. Municipal mesmo? Municipal. Isso é um reflexo... Né? No caso, a gente fez aqui um levantamento simples de duas forças que já foram prefeitos, duas forças que realmente já foram deputados e estão deputados agora eleitos, nas últimas agora, e a gente tem uma observação de que todos os dois candidatos, ex-prefeitos, atuais deputados federais, reduziram em termos de voto geral. Para ter ideia, um teve 70.022 votos em 2010, nessa última eleição ele teve 47,188, menos 32,61%. O outro 32, teve 80... que significa 32 mil votos. 32%, aí a quantidade aí é absurda. 85.600 votos o cara teve em 2010. Em 2014 ele teve 48.903, ou seja, 42% a menos. A nível municipal, o primeiro, ele teve um crescimento de votação no município. Já o outro
chegou a quase metade por cento da votação do município. Isso é resultado de urna? Isso estava escrito em algum lugar? Não, mas acontece o seguinte, é que esse primeiro que você se refere, ele é um ex, como o outro também é ex, mas o outro, quer dizer, o segundo que você se referiu, ele é da atual situação. Então esse reflexo... Da administração, sim, administração, inclusive a nível federal. Então é reflexo direto do problema Brasília. Ele está com as duas pernas, uma lá fora, no federal, e outra aqui dentro. Quer dizer, está mostrando que existe uma insatisfação com esse atual estado de coisas, seja no macrocosmo, seja no microcosmo. Ah, tá. No caso a gente está conversando, por exemplo, é que esse sofreu reflexo direto. Sim. Da administração municipal e da administração federal. Isso, com certeza, com certeza. Porque não há culpabilidade nenhuma daquele outro que saiu, no caso. Né? A culpabilidade existe agora. Tanto é que não provou nada que ele teve, o primeiro candidato cresceu em votos. Sim. Teve 29.800 e pouco em 2010 e agora teve 32.600 e poucos votos. Essa análise que você está fazendo, essa análise que você teve cuidado de fazer esse levantamento, de buscar, etc, etc, é que precisa ser feito. E isso é que precisa ser colocado para a população saber. Porque a população, ela não sabe de nada. Hoje eu estava vendo na televisão o coeficiente eleitoral. Por que um cara que tem muitos votos não é empossado, não é eleito, e o cara que tem menos votos, isso também não é explicado para a população. A população acha que quem tem 80 mil e o outro que tem 40, o que 80 entra, e o de 40 não entra. Não, ao contrário, o de 40 entra, o de 80 não entra. Porque no caso aqui, por exemplo, o segundo candidato ele foi eleito com 40. Pois é. Um pouco menos na vez passada teve 70 e não entrou. Pois é. Então, isso aí são coisas que a população não sabe. Aliás, a população não sabe, não é por desinteresse dela, não. É porque, às vezes... Massificação da inutilidade? Porque você vê, você vai lá no norte e você acha que no norte eles entendem de pesquisa? Não entendem de pesquisa. Você acha, eu costumo dizer que lá no norte eles costumam ver os noticiários? Deixa eu só botar uma observação. Uma análise fria do César Maia, que ele colocou o seguinte, é gritante, que os institutos de pesquisa disseram que X% dos eleitores não sabiam que teria eleição para presidente. 2 pontos. 27% ele falou. Gente, por causa do Instituto de Pesquisa que disse, gente, tem 2 pontos bem claros aí. Ou a pesquisa mostrou a instrumentalização da administração pública, tornando uma massa muito alienada, ou a pesquisa demonstrou nós somos totalmente vulneráveis e a gente faz a pesquisa do jeito que a gente quiser. Porque é impossível, com tanta televisão, tanto rádio, mostrando direto, campanha, pedindo voto, tanta gente pedindo voto, as pessoas não saberem que tem eleição para presidente, eu acho... É muita alienação, né? Ou é uma alienação total do eleitorado, ou do Instituto. É muita coisa, muita coisa. Dá para pensar, né? Tem que refletir, porque não adianta, eu costumo sempre fazer na minha análise assim, o micro, que é o pequeno, que é o município, e o macro, que é o país. Se você fizer essa estabeleção, você vai ver que existe uma coisa se equipara com a outra, você pode perceber que existe relação. E para nessa linha, desculpa aqui estar usando o César Maia, porque foi uma cabeça brilhante, que infelizmente o Estado do Rio perdeu a chance de colocar lá em Brasília para nos representar. Ele analisou uma coisa que deixou assim bem transparente, que quem contrata a pesquisa vai ficar em terceiro lugar? Você faz uma pesquisa, você vai pagar uma pesquisa, você não vai colocar você em terceiro, quarto lugar, você tem que botar você em primeiro lugar, é óbvio. Bom, uma coisa é certa que a gente está falando aqui, que é essa tendência toda de mudança no quadro eleitoral, no quadro de políticos partidários, teve uma redução muito grande em nível de... Os partidos que foram recém-lançados, eles regrediram em tamanho, perderam candidatos. Mas, pasmem, para 2015 aumentará o número de partidos. Passarão de 22 partidos para 28.
pulverizando mais ainda. Vai mais ainda. Vai pulverizar mais. Eu acho que deve ser até a intenção mesmo, pulverizar. Como também devem ser criados municípios novos. Sim, tem essa tendência, tem essa tendência. Tem 5.700, não sei, vamos aumentar isso aí, vendo numa proporção grande, mas vai aumentar. E nessa linha, Bruno, a composição da própria Câmara de Brasília, deputados, mostrou aqui bem claro, o pessoal está falando que a força da oposição, da mudança, Aécio Marina mostrou para o governo o que as ruas estão querendo. As ruas não querem mais esse continuismo do que está ali. E a votação, por exemplo, o PT passou de 88 deputados para 70. O PMDB de 78 para 66. O PSDB manteve. Então, o que está acontecendo com isso? Está mostrando, o eleitorado está mostrando que não se alienou com a pesquisa, não está satisfeito com a administração, e o que acha que acontece lá em Brasília, não aqui no seu município, no caso de Angra dos Reis, refletiu. Verdade. Aqui não é exclusividade só não é exclusividade de Angra dos Reis, né? Pode ter outros municípios também que podem ter refletido. São 5.700 e tanto, quer dizer, não é de ser só nós aqui que vamos ter, mas nós estamos gritando, nós estamos levantando a bandeira. Quer dizer, isso precisa ser visto, isso que eu estou dizendo. Essas coisas, a população precisa ser feita de uma maneira didática, ser colocada de uma maneira didática, que isto aí existe. Isso faz parte, precisa ser visto. Eu garanto a você que nos países de primeiro mundo, nas faculdades ou nas escolas, isso aí ia ser ensinado, minimamente. Isso precisa. Aliás, já está o negócio, né? Eu disse a você, nós já temos 500 anos de céu. Nosso céu é de 500 anos. Então, tem outros céus aí que tem 5.000, 2.000, 8.000, quer dizer, então... eu vou fazer o seguinte, como nós estamos chegando com um limite aqui de aproximadamente uns 13 minutos de bate-papo, a gente vai dar uma pausazinha e volta daqui a pouco para poder continuar com esse mesmo bate-papo, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre a análise das lâminas, tarô, para poder fazer chegar a quem de direito esse bate-papo. Fazer um entendimento de o outro lado da moeda, porque a moeda que aparece, a cara que aparece é uma, e é esse lado matemático, esse lado pesquisa, esse lado confronto, mas existe um outro lado, né? Um outro lado, quer dizer, a coroa, ela existe de uma outra forma, que precisa ser visto, que ninguém analisa. E eu acho que até curiosamente seria bom a gente até ver isso, porque existe uma série de coincidências e tal. Vamos colocar então para o próximo bloco ou gravação, como você queira. Daqui a pouco a gente está voltando para bater um papo sobre isso. Os próximos capítulos. Obrigado pela sua participação. Convido a continuar com a gente no próximo vídeo, bloco, como queiram chamar. Não vai perder nada, só vai ganhar. Fique com Deus.